questão 2 da prova tratava da relação entre a industrialização, o surgimento de uma classe operária, uma classe média e os impactos políticos da existência dessas relações. O texto explicava o seguinte: até hoje, a formação das classes médias esteve ligada à expansão da indústria e à elevação de seus níveis de produtividade. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a representação política e sindical das classes mais desfavorecidas da população em torno dos interesses que afetavam as grandes massas de trabalhadores. Já no contexto atual, marcado por um mundo menos industrializado e orientado para uma economia em que os serviços tendem a ser mais fragmentados e frequentemente artesanais ou informais, os interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito mais difíceis de emergir. Considerando esse quadro, a desindustrialização prematura dos países do hemisfério sul, com exceção do leste asiático, não é muito favorável à consolidação democrática. O texto enunciado já trata a relação entre industrialização e avanços democráticos e os efeitos nocivos da desindustrialização no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Com base nisso, a questão no item A falava da relação entre a Era Vargas e a ampliação dos direitos dos trabalhadores e justamente essa questão do retorno a uma situação de precariedade fruto da desindustrialização. Então, o enunciado do item A dizia o seguinte: que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas da Era Vargas e por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos democráticos na contemporaneidade. Então, no item A, ele pede para você falar que decreto-lei garantiu os direitos trabalhistas da Era Vargas. Bom, aqui era para falar da CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Só lembrando que ela é sim um decreto-lei, uma vez que o Brasil vivia sob o regime do Estado Novo, onde o presidente tinha plenos poderes para decretar qualquer tipo de legislação. Na segunda parte do item A, ele pede para falar da questão de ter menos gente trabalhando numa experiência industrial com relação à política, né, com relação aos desdobramentos. E aí a questão é o seguinte, né? Dentro desse universo de desindustrialização, você tem menos potencial de formação de uma classe trabalhadora coesa naquilo que diz respeito a se organizar em busca de direitos. Porque o que nós observamos hoje no mercado de trabalho, com a precarização e principalmente com essa ideia atual de trabalho por aplicativos, quer dizer, a pessoa no contrato de 0 hora, né, é que as pessoas não se veem mais como parte de um grupo, elas se veem como indivíduos e por elas competirem entre si no mercado de trabalho, o que a gente vê é menos propensão a essa luta coletiva por direitos. Só fazer uma ressalva, essa questão foi feita para o vestibular de 2020, posteriormente nós tivemos alguns exemplos de movimentos que vão um pouco no contrário do que essa questão sugere, né? Por exemplo, o movimento dos entregadores de aplicativo, né? Dos motoboys que recentemente fizeram vários protestos e é um grupo que tem tentado criar um pouco esse elo de coletividade, porque óbvio, né? São indivíduos que, embora cada um ali procurando a sua sobrevivência, eles estão inseridos dentro de um grupo, eles passam a ter os mesmos problemas e, na verdade, o direito de um teria que se estender aos outros, ou seja, eles começam a perceber a possibilidade de uma coletividade dentro desse mecanismo de trabalho precarizado. No item B, ele pede para você mencionar que mudanças estruturais ocorreram na economia brasileira nos últimos 20 anos. Pois bem, o texto fala da desindustrialização. Então, no item B, você tinha que mencionar não só a desindustrialização, que é a redução do peso da indústria, né? Menos postos de trabalho associados à indústria, e também a fragmentação do mercado de trabalho, a precarização da mão de obra, com a adoção de contratos de 0 hora, por exemplo. O que é um contrato de 0 hora? É o contrato típico de um entregador de aplicativo, de um motorista de aplicativo, né? Você está trabalhando
você se coloca como uma mão de obra disponível para ser contratada, mas não há garantia alguma de que você vai ter certas horas remuneradas, por isso que é um contrato de 0 hora. Você pode ficar logado, por exemplo, no aplicativo durante 15 horas do dia, mas se ninguém recorrer ao seu serviço, embora você esteja disponível para o trabalho por 15 horas, a sua remuneração será 0. Então, isso é uma realidade que precariza as relações de trabalho, uma vez que os trabalhadores, por exemplo, passam a não ter nenhum tipo de garantia mínima de rendimentos, nenhuma certeza sobre a sua condição financeira. Então, o item B era para falar disso. Como que houve essa precarização do mercado de trabalho? Flexibilização das leis trabalhistas, você pode falar da reforma trabalhista dos últimos governos, mas também pode falar dessa própria questão das tecnologias se impondo ao mercado de trabalho, criando esses novos mecanismos de interação entre força de trabalho e contratantes dessa força de trabalho.